tarde, meninas, tudo bem? Então, gente, a gente já tinha começado esse slide quando a gente fez o GED de execução de alimentos, tá? E eu vou só continuar ele, né? Porque agora a professora que tá dando mais aprofundamento na matéria, então faz mais sentido pra gente dar esse GED nesse momento, tá bom? Hoje eu vou falar mais de execução fiscal, mas a gente vai dar uma iniciada também em execução contra a fazenda pública, mas a gente não vai aprofundar, justamente porque isso vai acontecer na próxima aula da professora. A gente continua depois, tudo bem? Eu vou só reapresentar esse slide para vocês, que já é o que já tá no nosso drive, tá? Que foi aquele que a gente viu quando a gente estava vendo a obrigação de pagar alimentos e tudo mais. E hoje a gente vai começar com execução fiscal. Tudo isso aqui a gente já viu, mas só para deixar mais didático vai ficar tudo no mesmo slide, tá bom? Então vamos nessa. Execução fiscal. Vamos entender primeiro o que é, tá? A execução fiscal ela é um tipo especial de execução, então ela não tá 100% ditada no CPC. Ela tem uma legislação própria, que é a Lei 6.830, tá? Então, tudo que é de acordo com a execução fiscal, quais são as regras que ela possui, quais são as normas que devem ser aplicadas num processo de execução fiscal, vão estar ditados nessa lei. Ok? O que é execução fiscal? Como a gente já iniciou esse conteúdo, ela é uma execução, um processo de execução da Fazenda Pública, tá? Que é a União, os estados, o Distrito Federal, municípios e autarquias, contra uma pessoa física ou jurídica. Ou seja, é a Fazenda Pública contra um devedor, algum ente da Fazenda Pública contra um devedor, tá? Sendo ele pessoa física ou jurídica. Entendendo mais, é um processo de execução de dívida ativa da Fazenda Pública contra uma pessoa física ou jurídica. Basicamente isso, essa é a execução fiscal. É quando você contrai uma dívida com o Estado, com a União, com o município e você não paga essa dívida, tá? Então, se você não paga essa dívida de forma voluntária, como a gente já conhece, o que é uma execução, que a gente só entra com ela quando não tem pagamento voluntário de uma dívida, ela vai entrar contra você para que você pague essa dívida. Simples assim. E que dívida é essa? É a tal da dívida ativa. O que é a dívida ativa? Quando uma pessoa ou uma empresa tem uma dívida ativa, significa que ela tem débito junto a uma entidade governamental. E está descrito no artigo 2º dessa lei, é a certidão com título executivo, como descreve o CPC, tá? Então, é basicamente isso, é uma dívida que tem junto com a Fazenda Pública. É uma dívida que tem com a entidade governamental. Sempre que você tiver algo a pagar para alguma dessas entidades, seja União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, qualquer dívida que você tenha com ela, isso vai ser uma dívida ativa, ok? E essa dívida ativa vai gerar uma certidão, que é a certidão de dívida ativa. E como está lá descrito no nosso CPC, essa certidão ela é um título executivo, ok? Então, por isso que é uma execução fiscal e não um cumprimento de sentença fiscal, tá? Porque a gente pode entrar já com execução porque a própria certidão de dívida ativa já é um título executivo, ok? Primeira parte, entendemos por aqui. Mais adiante, essa dívida ativa, como a gente viu anteriormente, ela vai estar lá descrita no artigo 2º dessa lei, da Lei 6.830. A primeira coisa que fala sobre ela é o que é. É muito raro a gente ter uma lei que diga o que é alguma coisa, né? Que descreva alguma coisa, mas essa lei faz isso pra gente. O artigo 2º começa assim: constitui dívida ativa da Fazenda Pública, aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320, com as alterações posteriores, que estatue normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, assim, generalizando, o que acontece? Essa dívida ativa é qualquer dívida, tributária ou não, que vai estar descrita nessa tal Lei 4.320, tá?
que constitui uma dívida com esses entes governamentais, União, Estado, municípios e Distrito Federal, ok? Então, ela é uma dívida financeira, ok? Pode ser tributária ou não, mas ela é financeira, certo? Parágrafo 1º. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º será considerada dívida ativa da Fazenda Pública. Então, aqui, mais uma vez, ele está já mostrando na nossa cara o que é essa tal dívida ativa. A lei entrega para a gente de bandeja o que é essa dívida ativa para ninguém ter dúvida, que você não está sendo cobrado de uma coisa que não existe. Existe, tem uma lei que fala sobre ela e está demonstrado na lei que ela pode ser cobrada, ok? Parágrafo 2º. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multas de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem uma execução fiscal, a gente não precisa necessariamente, quando a Fazenda Pública entra contra você, ela não precisa necessariamente se vincular apenas àquele valor que você está devendo. Como qualquer execução, ela vai estar incluída nela tanto a dívida que você já tem, mas ela também pode sofrer atualização monetária, juros e multa de atraso desse pagamento, como qualquer outra dívida que você possa contrair. Então, mesmo sendo uma dívida do governo, que era uma coisa que você já deveria ter pago voluntariamente, porque você tem esse dever de prestar conta com as suas dívidas tributárias ou não governamentais, mesmo assim, tem sim o direito desses entes da Fazenda Pública de entrarem contra você e ainda assim, mesmo você já tendo uma dívida com ela, essa dívida pode incidir em atualização monetária, juros e multa de atraso, ok? E parágrafo 3º. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. O que é isso? Quando existe a dívida ativa, ela não necessariamente já está inscrita para ser paga como execução fiscal. A execução fiscal ela vai se iniciar com a inscrição da dívida ativa para te cobrar. Você tem uma dívida, ela está lá, mas a Fazenda Pública está voluntariamente esperando você pagar. Ela deixa lá parada até você dizer, realmente eu tenho essa dívida aqui, eu tenho que pagar. Só que no momento que essa dívida ela é inscrita, ela já está te cobrando de forma, como é que eu posso dizer, mais incisiva, ok? Então agora é realmente um dever seu, senão você vai ter que pagar com atualização monetária, com juros, com multa, com tudo, essa dívida que você já devia ter pago voluntariamente. Ok, entendemos essa parte. Inscrição da dívida ativa. Ela tem que ser feita pelo controle administrativo, obviamente, já que ela é governamental, então tem que ter um ente ali responsável por dizer qual é a sua dívida, como ela está sendo, como está se comportando essa dívida no mercado, por que ela tem atualização monetária, como está funcionando os juros e a multa dela, de onde veio, para onde vai esse dinheiro. Então tem que ter um controle administrativo ali de legalidade para fazer você entender que aquela dívida ela precisa realmente ser cobrada, tá? E ela é uma dívida realmente sua, ok? Será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e a certeza do crédito. Como a gente já estudou, para ser um título executivo ele tem que gozar de liquidez e certeza, né? Então, se ele não tiver esses requisitos, a gente não pode cobrar essa dívida. Então, esse valor ele tem que estar certo, você tem que saber exatamente qual o valor da sua dívida e ele tem que ter certeza. Você tem que ter certeza que aquela dívida realmente já pode ser cobrada e que é dessa pessoa. Então, antes de começar uma execução fiscal, a Fazenda Pública tem esse trabalho administrativo de controle para saber se aquele título ele já pode ser inscrito para te cobrar, se ele é legal, né? Se ele está descrito nas formas dessa lei e se ele já é líquido e certo para poder ter força de título executivo, ok? E aí vem a parte mais esquisita desse artigo, que é o que fala que depois de apurar a liquidez e certeza do crédito, suspenderá a prescrição.
que é isso? Quando a dívida, essa dívida ativa, essa certidão da dívida ativa, ela é inscrita para te cobrar, né? Tem a inscrição da dívida ativa, ela vai suspender a prescrição. A professora já explicou para vocês que a prescrição dessa dívida, ela é de 5 anos, né? Então, quando é inscrita essa dívida, ela interrompe o período prescricional. Então, esses 5 anos que estavam correndo quando aquela dívida estava lá, né, ela poderia até ser prescrita, só que a Fazenda Pública, opa, eu vou inscrever para obrigar essa pessoa a pagar. Aí essa prescrição, ela congela, ela suspende por um período. Então, vamos dar um exemplo. Eu tinha uma dívida de pagamento de IPTU, por exemplo, e aí tava lá a minha dívida e eu não pagava. Passava um mês, passava 2, eu não pagava. Eu não tava lembrando dessa minha dívida ou simplesmente não tinha dinheiro para pagar. Ia lá. Se eu esperasse 5 anos, eu não ia mais precisar me preocupar com essa dívida porque ela já tinha prescrito. Só que aí a Fazenda Pública, nesse controle administrativo, viu que o meu nome tava lá dizendo, a Lorena é uma pessoa que não pagou IPTU em dia. Já tá aqui há uns, sei lá, 1 ano que ela tá com essa dívida aqui. Pois eu vou inscrever essa dívida, vou gerar uma certidão de dívida ativa para inscrever essa dívida e agora sim, ela vai ser obrigada a pagar. Então, esses anos que estavam correndo, eles são suspensos. Eu não tenho mais como esperar esses 5 anos até a minha dívida prescrever. Eu não ser mais obrigada a pagar por ela. Por quê? Porque a Fazenda Pública, ela se ligou e ela inscreveu a minha dívida lá. E ela falou, não, agora a gente suspendeu a tua prescrição. A gente tava ligado aqui. A gente suspendeu a prescrição, esses 5 anos congelaram e agora você é obrigada a pagar assim, tá? Para todos os efeitos de direito por 180 dias. Então, essa suspensão de prescrição, ela é de 180 dias, tá? Vai congelar esse período por 180 dias até ela ter a iniciativa, né, de entrar com execução contra mim. Então, vai suspender esse período, vai estar lá me ligando, sua dívida está inscrita, pague. Aí por 180 dias eu não tenho mais do que falar em prescrição, não dá mais para eu pensar na prescrição da minha dívida, porque ela já está lá inscrita, e ela tem 180 dias para não voltar a correr esse período prescricional, tá? Então vamos lá, continuando o exemplo. Eu tinha aqui a minha dívida, e aí foi inscrita a minha dívida. Ela vai ficar lá suspensa, congelada a prescrição por 180 dias. Só que aí passou esses 180 dias e a Fazenda Pública não fez nada contra mim. Eu continuei sem pagar e ela não fez nada contra mim. Aí voltou a correr o prazo prescricional. Como é que congela também esse prazo prescricional? É o que continua o artigo dizendo. Ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. Agora é outro exemplo. Por quê? Porque aqui está falando que já houve uma execução, tá? Então aqui estava correndo a minha prescrição, a prescrição dessa dívida que já estava inscrita, só que aí a Fazenda Pública entrou com a execução fiscal. Eu já estou dentro de um processo. Só que ainda não houve nem a distribuição, tá? Eu ainda não fui citada, nada, só teve a petição inicial e está esperando ela ser distribuída, tá? Então, esse período pode ser suspenso ainda até a distribuição dessa ação, tá? Até essa execução encontrar um juiz competente para julgar essa causa e iniciar o processo. Então, nesse período também de distribuição da execução fiscal, esse prazo vai estar suspenso, tá? É um período mais curto, obviamente, porque é só até ser distribuído, mas não deixa de ser um período que vai fazer bem, entre aspas, para a Fazenda Pública, porque ela tem um prazo ali ainda sem que essa dívida prescreva, certo? Então tem esses dois casos, que é o que o parágrafo 3º fala pra gente, que é o período de prescrição, que não tá aqui nesse artigo, mas a prescrição dessa dívida tributária é de 5 anos, tá? E a suspensão da prescrição é de 180 dias. Ai, que susto. É de 180 dias. Ou então, durante o período de distribuição, depois que a Fazenda Pública entra com execução fiscal, tá? A gente tem essas duas opções de suspensão da prescrição da dívida ativa. Ok? Dúvidas nessa parte? Tudo bem?
continuando. Já entendemos o que é a dívida ativa, já entendemos o que é a fazenda pública, mas e quem que pode ser cobrado dessa dívida? Né? Que eu expliquei para vocês que é um devedor, pessoa física ou jurídica, porém a própria Lei 6.830 fala pra gente quem pode ser devedor dessa dívida. Então o artigo 4º fala: a execução fiscal poderá ser promovida contra o devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável nos termos da lei por dívidas tributárias ou não de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado e os sucessores a qualquer título. Então, assim, vai ser contra um devedor, sim, mas não se limita a só isso, porque a própria lei fala pra gente que até um fiador desse devedor pode cobrir essa dívida. O espólio da pessoa que já falecida pode cobrir essa dívida. Não é porque uma pessoa morreu que a dívida dela parou de existir. Não, até o falecido tem que cobrir essa dívida. Até uma coisa interessante para falar para vocês. Não sei se vocês vão fazer processo civil 4, né? Mas se vocês forem estudar... como é o nome, gente? Enfim, esqueci o nome agora, que eu fiz direto no meu estágio. Enfim, acontece. O processo depois que uma pessoa falece. Esqueci agora. Enfim, vai dar certo. Se vocês forem fazer e forem estudar sobre isso, para você conseguir finalizar esse processo, né, de sucessão, para distribuir os bens das pessoas e tudo mais, não pode acontecer a divisão dos bens sem antes colocar dentro do processo provas de que essa pessoa não tem dívida nem com o município, nem com a União, nem com o Estado. Tá? Tem que ser gerado esses documentos para provar que aquela pessoa não tem isso aqui, tá? Porque justamente o judiciário sabe que esse espólio, ele pode ser responsável por uma dívida fiscal. Então, se ele tem essa dívida, não tem como a gente já distribuir os bens para os herdeiros, né? Sem antes ele pagar tudo isso, porque isso aqui vem primeiro. Todas as dívidas da pessoa que ela tinha em vida são primeiro pagas e se sobrar alguma coisa passa para os herdeiros, tá? Então é por isso que é importante a gente saber que o espólio também pode fazer parte pode ser polo passivo dessa execução, ok? A massa falida não é porque você faliu que você não vai ter mais obrigações governamentais, fiscais, etc. Tá? Então ela também pode ser devedora aqui nessa ação. E o responsável por dívidas tributárias ou não de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, a pessoa que pode estar responsável pelas suas finanças, se você não tiver mais capacidade de cuidar delas. Quem estiver responsável pode responder por elas e também os sucessores, tá? Se essas pessoas já estiverem depois de você, com algum bem que você já passou para elas por um testamento, coisa desse tipo, essas pessoas também podem ser responsáveis por essa dívida. Então, tudo que a pessoa tinha em vida, mesmo depois de morrer, ela também ainda é responsável por essa execução fiscal. Qual é o procedimento de uma execução fiscal? Ela vai diferir um pouquinho do que a gente já estava estudando sobre o que é uma execução, mas é basicamente a mesma coisa. Uma coisa que eu achava importante, só que, né, não sou eu que lido com isso, que eu achava importante vocês já terem visto, era vocês terem estudado os procedimentos dos embargos, porque a gente vai precisar deles aqui, tá? Então, mesmo que vocês ainda não tenham estudado o procedimento de pagamento com o procedimento dos embargos, né, mas que vocês vão já conversar até por causa do passo a passo, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês o que acontece aqui. Quando a gente tem uma execução e não um cumprimento de sentença, quando a gente tem uma execução, a gente tem uma petição inicial com uma peça acusatória, né, do autor, e a gente tem os embargos. Os embargos, eles vão ser a peça defensiva do devedor, tá? É como se fosse a petição inicial e a contestação, só que como aqui a gente não tem um procedimento comum, aqui a gente vai ter os embargos, tá? Então, em linhas gerais, ele é isso, ele é a defesa desse devedor, ok? Então, a gente tem a petição inicial com a certidão da dívida ativa, porque, como a gente viu, para ser uma execução, a petição inicial ela tem que estar acompanhada do título executivo, que aqui nesse caso é a certidão da dívida ativa, tá? Que vocês vão ler o artigo 6º da Lei 6.830, porque lá no artigo 6º
ela fala justamente sobre isso. Ele fala sobre o procedimento da petição inicial. Quem tem que estar lá, o que tem que estar escrito, quais são os pedidos, tudo isso. Tudo que você precisa saber sobre uma petição inicial de dívida ativa vai estar lá no artigo 6º da lei, ok? Então, começa com isso, com a petição inicial e a certidão da dívida ativa de algum ente, né, da Fazenda Pública. Após isso, quando for distribuído, né, no caso, depois da distribuição vai ter o primeiro despacho do juiz. Nesse despacho do juiz, ele vai pedir a citação, tá, do executado para pagar em 5 dias ou para garantir o juízo. Então aqui já tem outra coisa. Depois de distribuído essa ação, a gente vai precisar da citação desse devedor, né? A citação dessa pessoa que tem uma dívida ativa. E depois dela ser citada, nessa citação, nessa carta de citação, ou se for por oficial de justiça, o que seja, quando ela for citada, ela vai ficar ciente da ação e ciente que ela tem 5 dias para pagar ou para garantir o juízo, tá bom? Então, esse é o prazo do devedor para o pagamento da dívida ativa dentro do processo, beleza? Ok. E se não for pago? Continua o procedimento e a gente vai para penhora de bens, tá? Então, se não for paga a dívida ou garantida a execução por depósito ou fiança, pode ter arresto, a avaliação dos bens e etc. Qualquer coisa que envolva a penhora, todo o procedimento da penhora pode acontecer nesse momento, tá? Então, começa com a petição inicial, com a certidão da dívida ativa provando que aquela dívida existe. Vem o despacho do juiz para poder citar esse devedor para pagar em 5 dias. Se citado, passou 5 dias, não pagou, pode haver penhora de bens, arresto ou qualquer coisa assim. Só que a gente sabe que o devedor ele também tem direito de se defender. Por isso que eu coloquei aqui que nesse período de penhora, porque já passou o prazo dele para pagar, ele também tem o direito de se defender. Tipo, ok, não fiz nada disso, mas eu tô aqui me defendendo, eu trouxe aqui a minha peça, os meus embargos para falar que essa dívida não existe, porque eu já paguei, ou então eu nunca fui responsável por ela, ou então eu sou a pessoa errada para receber essa dívida. Enfim, vai se defender como ele conseguir nesses embargos nos termos da lei, tá? Porque os embargos também têm um procedimento próprio para ser seguido, beleza? Mas o que a gente precisa entender em linhas gerais é isso, que nesse momento, depois de passar desse prazo de 5 dias, ele ainda tem um prazo para apresentar embargos, tá? E esses embargos vai ser a defesa dele dentro desse processo. E pode até ser que tenha audiência de instrução. Mas detalhe, escrito aqui em cima, não haverá essa audiência. Desculpa, gente. Não haverá essa audiência se caso versar sobre matéria exclusivamente de direito ou sendo de direito e de fato for exclusivamente documental a prova a ser produzida. Então, assim, a qualquer tempo, até sem precisar pedir na petição inicial, a Fazenda Pública ela pode pedir produção de provas, tá? E essa produção de provas são feitas na audiência de instrução. Só que, se essa for uma matéria exclusivamente de direito ou só precisar de prova documental, por exemplo, se tudo que precisar de prova for só o que está dentro da certidão da dívida ativa, não vai ter audiência de instrução. Ou então, se tudo que for para ser provado for exclusivamente documental e esses documentos já forem para o processo, tudo que está dentro do processo, se for analisado, já tem todas as provas suficientes, não precisa da audiência de instrução. A audiência de instrução só vai precisar se for coisas além disso. Se for uma matéria que realmente precisa de um aprofundamento de outras provas a serem produzidas, ok? Então, apenas nesses casos vai ter audiência de instrução. Mas voltando para o que eu falei, as provas elas podem ser pedidas a qualquer tempo e elas não precisam estar dentro da petição inicial, porque assim, uma coisa que eu falo bastante, quando é coisa do governo, o governo pode tudo. Então, assim, até se ele não pedir prova na petição inicial, ele vai poder ter. O prazo é super rápido que passa para essa pessoa pagar. Então, o governo, ele quer tudo e quer tudo rápido, tá? Então, ele pode cobrar para quem ele quiser, praticamente, né? Como a gente viu antes. Ele quer rápido e ele quer, assim, do jeito dele. Quando ele precisar que você prove alguma coisa, ele vai pedir e tal. E o que a gente vai ver que é completamente diferente quando
a execução contra a Fazenda Pública, quando é a gente cobrando da Fazenda Pública. Quando é a gente cobrando da Fazenda Pública, meu Deus, é outra coisa. É uma demora e, ai meu Deus, a gente não tem direito de quase nada, a gente só tem direito praticamente de pedir. Mas assim, pra pagar, Ave Maria, quase não acontece. Mas quando é com eles, tem que ser tudo agora, na hora, ou então não vai nada, tá bom? Então assim, esse é o procedimento. Petição inicial com certidão da dívida ativa, pedido de citação do devedor para pagar em 5 dias. Se não pagar, entra com penhora, mas ele ainda tem prazo para apresentar embargos. E se ainda faltar alguma produção de provas, vai para a audiência de instrução e depois a sentença, como todo mundo já conhece, né? Ok. O que acontece no caso de não pagamento, né? Quando a pessoa é inadimplente. Esse devedor, ele pode garantir o juízo para apresentar embargos nos mesmos autos. Como vocês ainda não estudaram o procedimento dos embargos, eu vou falar o que é que difere disso aqui de um procedimento comum de execução. Quando a gente está num processo de execução comum, não especial, como é nesse caso da execução fiscal, a gente não precisa garantir o juízo para apresentar embargos. O que é essa garantia de juízo? É literalmente pegar algo em garantia e colocar as mãos do juiz, as mãos do processo. Ele tá falando, eu tô aqui para me defender, eu quero apresentar embargos, eu quero dizer que essa dívida não é minha, mas para demonstrar que eu sou um bom devedor, tá? Que eu não tô aqui de brincadeira, toma aqui a minha casa em garantia para eu te mostrar que eu não tenho nada a ver com essa dívida, tá? Então, para apresentar embargos numa execução fiscal, primeiro você precisa garantir o juízo, tá? Você precisa colocar algum bem em garantia ou algum valor em garantia para poder você apresentar embargos. Eu acho isso um pouco de sacanagem, mas acontece, tá? A gente precisa nesse momento, como é uma dívida governamental, falar que até se terminar o processo, você vai ser uma pessoa que vai ter dinheiro para pagar aquilo ali. Se você tem dinheiro para pagar, você pode ter dinheiro ali para pagar os embargos e tal, para garantir o juízo, mas você está fazendo aquilo primeiramente só para se defender. Não necessariamente você vai perder aquele bem, você só está garantindo que você não é uma pessoa insolvente, digamos assim. Tudo bem? O que é essa garantia? O que é que pode ser garantia? Pode ser o valor da dívida, pode ser uma fiança, pode ser nomeação de bens à penhora, ou de tanto seus quanto de terceiros, se houver a aceitação da fazenda. Então, assim, você pode colocar o que você quiser em garantia, tá? Então, essa garantia você escolhe o que é que você pode, o que é que você quer colocar lá para dizer que você tem dinheiro para pagar alguma coisa e também para pedir para apresentar embargos. A única coisa que vai precisar do aceite da fazenda é se for uma penhora de terceiros, tá? Se você estiver penhorando um bem que não é seu, você primeiro precisa falar, fazenda, eu não tenho dinheiro, mas eu quero me defender. Eu tô te dando em garantia esse bem que não é meu. Você aceita? Se a fazenda aceitar, ok, você deu sua garantia. Se não aceitar, a sua garantia não tá aceita e você não pode apresentar embargos. E não havendo a garantia do juízo ou a falta do pagamento, vai para a penhora de bens, como a gente já viu anteriormente. Ok? Então, isso é só se tiver passado aqueles 5 dias, tá? Que o devedor não pagou. E ele quer, porque ele não pagou nesses 5 dias, é porque ele quer apresentar embargos. Por isso que a execução não finalizou ainda. Passaram esses 5 dias, ele não concorda com essa dívida, mas ele quer apresentar embargos. E aí ele fala, infelizmente essa dívida aí não é minha, mas eu quero me defender, então toma isso aqui em garantia. Pode nem ser meu, mas toma em garantia só para eu conseguir me defender, ok? Então, para apresentação de embargos na execução fiscal, porque é uma execução especial, precisa de uma garantia no juízo, tá? E a garantia pode ser algum dessas opções aqui que tem, ok? Se não houver a garantia ou não houver aceite dessa garantia, se for uma penhora de terceiros, vai para a penhora de bens, ok? Esses embargos, como eles acontecem? O devedor, ele vai ter 30 dias corridos, contados da data do depósito, fiança ou intimação da penhora. Vamos entender.
Quando a gente vai estudar embargos, normalmente, sem ser uma execução especial, a gente tem 15 dias para apresentar esses embargos, ok? E esses 15 dias são 15 dias úteis. Então, não conta feriado, final de semana, recesso jurídico, essas coisas, ok? Porém, aqui, como é uma execução especial, nós vamos ter 30 dias, até porque, né, a gente precisa, primeiramente, garantir o juízo. Então, a gente tem 30 dias corridos, não são mais úteis, então pode contar final de semana, pode contar feriado e tal. São 30 dias corridos, contados da data do depósito, fiança ou intimação da penhora. Então, vamos lá. Garantir o juízo, aí vai lá, começa. Garantir o juízo dia 1º de maio. Então, eu vou ter até dia 1º de abril. 1º de abril para apresentar os meus embargos. Ou da intimação da penhora. Passaram os 5 dias, não paguei. A Fazenda Pública por penhora os bens. Já apresente os bens para pagar a sua dívida, já que você não tem dinheiro. Intimou da penhora, começa daí a contar os 30 dias para você apresentar os seus embargos. E para você se defender dessa penhora também, se ela acontecer, tá? Porque uma coisa não impede a outra. A gente vai ver isso depois. Que os embargos, eles não tem nada a ver com a penhora. Os embargos são uma coisa à parte. Você tá ali para se defender, mas a penhora é outra coisa, tá? Então, a penhora, ela pode estar acontecendo até antes desses embargos serem julgados. Então, é por isso que as pessoas correm tanto para conseguir embargar esse tipo de execução. Porque, justamente, a Fazenda Pública, ela tem um poder gigantesco, principalmente com a ajuda do judiciário. Então, se ela chega lá e você já não pagou, ela já pede para penhorar os seus bens. E ela pode já penhora, arresta a avaliação dos seus bens e você ainda nem se defendeu ainda. Você ainda nem conseguiu falar para o juiz que essa dívida não é sua, se for o caso, tá? Então, vai ter 30 dias corridos esse devedor a contar do depósito, fiança ou intimação da penhora para apresentar esses embargos, ok? Feito isso, apresentou esses embargos, agora a Fazenda Pública pode apresentar impugnação, tá? Aqui não é réplica, aqui não é contestação, aqui não é tréplica, não. Agora, passados os embargos, ela tem 30 dias para apresentar a impugnação dela, tá? Esses 30 dias também são corridos. Então, é falar que passou esses 30 dias, apresentou seus embargos, ela vai falar: esses embargos aí não tem nada a ver, não gostei, ele é devedor sim, continue a penhora. Ou então, tipo assim, a gente pediu nos nossos embargos, por exemplo, efeito suspensivo. A gente pediu para congelar a penhora, por exemplo. A gente pediu para dar uma congelada na penhora. E aí chega a Fazenda Pública e vai apresentar na impugnação dela que não tem motivo para parar a penhora. Então, que volte a penhora, tá? E aí, tanto esses embargos quanto essa impugnação vai ser julgado pelo juiz. Mais observação. De regra, os embargos não têm efeito suspensivo, salvo a exceção do artigo 919, parágrafo 1º, que vocês vão ler em casa, tá? Então, essa coisa de pedir para que o processo pare até o julgamento dos embargos, que os embargos com efeito suspensivo, em regra não vai ter aqui, tá? Então, em regra, esses embargos são sem efeito suspensivo. Não importa o que aconteça, pode estar acontecendo tudo, penhora, avaliação, arresto, o que for, mesmo sem esses embargos terem sido julgados ainda. Se esses embargos, se a sua defesa for procedente, o juiz aceitar os seus embargos e falar: realmente você não tem dívida aqui, você não é devedor nessa execução, pode haver interposição de apelação pela Fazenda Pública. A Fazenda Pública, ela pode entrar com recurso de apelação para pedir para ser revisto esse caso e ver se realmente você não tem dívida a pagar. Porém, se foi improcedente os embargos, se o juiz não aceitar a sua defesa ou não forem oferecidos, você não conseguir apresentar esse embargo, seja pelo fato de você não ter conseguido colocar algo em garantia ou porque passou o prazo e você não apresentou, enfim, não foi oferecido. Aí continua com penhora, leilão, etc. E aqui, no caso do leilão, se realmente, depois de que aconteceu tudo isso,
como vai acontecer o leilão, né, depois de penhorar dos seus bens. Vai haver uma publicação de edital de no máximo 30 dias e no mínimo 10 dias. Quando acontecer o leilão, primeiro vai ter que ser publicado um edital em jornal de grande circulação, no diário, etc., em até 30 dias e no mínimo 10 dias, para dizer, vai ter leilão desse bem aqui por causa de uma dívida contra a Fazenda Pública, tá? Aí um representante da Fazenda Pública deve ser intimado pessoalmente, isso aqui também é especial da execução fiscal, tá? A intimação tem que ser pessoal quando for ocorrer esse leilão. E não cabe contra sentença de valores iguais ou inferiores a 50 OTN, que é a Obrigação Tributária Nacional. Então, o que é isso aqui? Beleza, teve os embargos, ou então não teve. Teve os embargos, eles foram improcedentes, ou então não teve. Aí já foi dito que vai penhorar. Não tem mais para onde correr. Aí se acontecer de um dos modos de expropriação aqui for o leilão, né, o leilão dos seus bens, ou o que for, primeiro tem que haver a publicação do edital, tem que intimar um representante da Fazenda Pública pessoalmente, tá? E por causa desse leilão, se for um leilão com algo, um bem ou um valor de fato, que for inferior a 50 OTN, que é uma obrigação tributária nacional, não cabe apelação, não cabe recurso, tá? Pelo devedor, beleza? Lorena, mas quantos são os 50 OTN? Esse valor, ele muda, tá? Então, você tem que verificar qual é o atual valor de um OTN, ok? Isso vocês podem pesquisar se vocês quiserem, mas isso é só uma curiosidade, tá bom? Ok. E aí, todo o resto da expropriação vai ocorrer normalmente como acontece em qualquer execução normal, nos moldes do CPC. Beleza? Suspensão e prescrição. Vai lá no artigo 40 dessa lei. A professora ainda não chegou ainda nesse artigo, mas eu vou dar uma lida rápida, se for caso a gente volta sobre ele. Mas é porque a gente já falou sobre a suspensão da prescrição lá no início do nosso GED, né? E isso já foi falado pela professora. Então, vamos entender aqui. Artigo 40. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Como eu falei pra vocês, gente, como é uma coisa governamental, né, uma coisa da Fazenda Pública, tudo que for para beneficiar ela vai acontecer. Então, beleza, entrou com execução fiscal. Porém, o juiz pode congelar essa execução, tá? Enquanto a gente não encontrar o devedor ou não foi encontrado nenhum bem para penhorar. Então, a gente tá aqui numa execução truando, mas aí o juiz pode falar, congela. A gente não tem como continuar essa execução se a gente não tem devedor ou se a gente não tem nada para realizar esse pagamento, não tem nada para dar em penhora, não tem nada para garantir o juiz, não tem nada, tá? E aí, nesses casos de suspensão da execução, congela o prazo prescricional, tá? Então, se ocorrer nesses casos de já ter uma execução e a execução tiver que ser suspensa por causa de não ter devedor ou não ter bens à penhora, pode o juiz congelar também, pode não, vai ser nesses casos congelado também o prazo prescricional. Então, assim, fica sempre muito bom, né, para a Fazenda Pública, porque enquanto não me encontrarem ou não encontrarem bens para penhorar, eu não posso nem contar com o prazo prescricional para me livrar dessa dívida, tá? Depois que entra com a execução, tá aí, você já tá na lista negra da Fazenda Pública, então você vai ter que pagar de um jeito ou de outro, até que se nem te encontrarem. Ok. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Então, se demorar muito, né, no caso aqui, especificamente 1 ano, para encontrar o devedor ou para encontrar bens para penhorar, arquiva os autos. Esse processo vai ficar guardado na gaveta. Vai todo mundo esquecer dele,
nesse momento pelo menos, tá? Parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. O prazo de prescrição começa a correr a partir de quando acabar um ano do parágrafo 1º. Ou seja, vamos entender o que é isso aqui. Aguarda um ano. Passado um ano, começa a contar o prazo prescricional novamente, tá? Porque a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Voltando do começo, vamos entender. Tem duas situações aqui. Se não encontrar o devedor ou se não encontrar bens. Tudo bem. Se passar um ano, a gente já tem o processo, já tem uma execução correndo ali. Se passar um ano e não encontrar devedor ou não encontrar bens, arquiva o processo e volta a correr o prazo prescricional, tá? Volta a correr os 5 anos para essa dívida prescrever e ela não ser mais cobrável, tá? Então, beleza, temos essas duas situações. Começou, parou a prescrição porque não foi encontrado nem o devedor nem os bens. Porém, passou um ano, arquivou o processo, então vai voltar ao prazo prescricional, tá? E aí, pode ser decretada a prescrição intercorrente depois que tiver passado esse prazo, ok? Porque voltou a correr os 5 anos. Se passou 5 anos, foi prescrita aquela dívida, ok? Entendemos isso? Ficou confuso, gente? Acho que não, né? Tá. Vou continuar. Ok, vamos lá. Suspende por um ano, achados bens, desarquiva e caso de não, fim de execução e passa a contar o prazo do zero. Vamos entender isso aqui. Vai ter aquela suspensão, né, por um ano. Suspendeu a execução por um ano porque não encontrou devedor e não encontrou ninguém. Se nesse tempo foi encontrado bens... Ui. Desculpa, gente, minha irmã me ligando. Já falo lá. Tá. Se nesses anos foi encontrado bens, né, porque uma das hipóteses é não encontrar nada para penhorar. Se foi encontrado os bens, desarquiva o processo. Passa a correr de novo, tá? E aí, se encontrar os bens, mas aí não foi o bastante, por exemplo, para pagar toda a dívida. Aí vai para o processo de novo, e aí mesma coisa, congela e passa a contar o prazo prescricional, o prazo de um ano, de suspensão do zero. Então vamos entender. Tô aqui, janeiro de 2023, começou a minha execução. Não encontraram nenhum bem meu para penhorar. Aí arquivaram em fevereiro. Arquivou os autos em fevereiro. Beleza, 2023 arquivou os autos em fevereiro. Beleza, passou uns 6 meses. Beleza, passou uns 6 meses, aí encontraram um bem meu para penhorar. Em algum momento encontraram um bem meu para penhorar. Beleza, encontrou o bem, desarquivou. Voltou o processo a correr. Só que aí viram que esse bem meu era um carrinho michuruca que estava no meu nome e não era o bastante para cobrir a dívida que eu tinha. Ok, então vai acontecer de novo. Vai haver a suspensão do processo para poder parar de novo até encontrar outro bem meu. Aí passa de novo esse prazo de um ano até encontrar um bem. Se não encontrar em um ano, arquiva o processo. Mesma coisa do outro prazo, do outro artigo, quer dizer, tá? Então vamos lá, parágrafo 3º. Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou seus bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Então, se o processo estava suspenso e foi encontrado ou o devedor ou os bens dele, desarquiva. Só que aí, se precisar novamente suspender esse prazo por causa de não ter bens, tá? Vai voltar do zero o prazo do parágrafo anterior, ok? É só isso que tá falando aqui. E aí, um extra, que é a súmula 452 da STJ, que fala o quê? Que ações de pequeno valor somente podem ser extintas pela administração federal, não pelo judiciário.
Então, se for uma ação de execução fiscal que for um valor muito pequeno, tá? Elas só podem acabar, serem extintas pela administração federal. O juiz não pode falar, ó, essa execução aqui é muito pequena, tá demorando muito, não tem pra quem ficar esperando essa penhora acontecer, coisa desse tipo. Não pode. Só quem pode extinguir essa ação é a administração federal. O judiciário não tem poder pra isso, tá? Isso é uma súmula do STJ, mas isso é só um extra aqui pra dar pra vocês. Ok? Gente, foi isso, execução fiscal. Eu vou só dar uma inicial em execução contra a Fazenda Pública, mas a gente vai falar mais sobre ela no próximo GED, tá? Como eu já falei pra vocês, o que é essa execução contra a Fazenda Pública? Ela é o inverso. Pode sair, André, só botar o teu nome. Obrigada. Ela é o inverso da execução fiscal. Ela é agora um credor, uma pessoa, contra a Fazenda Pública, ok? A execução contra a Fazenda Pública não tem a finalidade de efetivar uma execução forçada frente ao Estado, mas sim de solicitar ao Judiciário que requisite o pagamento da obrigação à Fazenda, respeitada a ordem cronológica dos precatórios. Então aqui, como eu falei para vocês, é uma coisa tão mais pacífica porque a gente não tem o poder, né? A gente é vulnerável frente ao governo, a gente é uma coisinha pequena frente ao governo, então a gente não tem como fazer uma execução forçada contra o Estado, a gente não tem como penhorar os bens do Estado, isso até não pode, né? Até porque os bens do Estado são impenhoráveis. Então não tem como a gente entrar com uma força medonha contra eles, mas a gente só pode pedir. A gente, ó, judiciário, eu tô aqui pedindo o meu dinheiro que foi tirado de mim justamente. A Fazenda Pública tomou um dinheiro meu que não era pra ela ter tomado. E aí agora eu tô te pedindo pra que ela me pague. Aí ele, tá bom, vou pedir pra ela e aí ela vai te colocar na fila dos precatórios. O que são esses precatórios? É aí que mora o problema. Precatórios são requisições de pagamentos pedidos pelo judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos após condenação judicial definitiva. Então, a gente entra contra a execução contra a Fazenda Pública falando, ó, injustamente a Fazenda Pública tirou esse dinheiro de mim. Por favor, me devolve? É só isso que a gente pede pro judiciário. E aí fala, tá bom, Fazenda Pública, ó, tá aqui uma decisão final minha falando que realmente você injustamente tirou o dinheiro desse cidadão, devolva. Aí a Fazenda Pública, como recebeu uma ordem, vai ter que colocar o meu nome na fila dos precatórios. Esse precatório é justamente uma requisição de pagamento. É uma requisição para a Fazenda Pública dar dinheiro de volta para mim. Só que o que acontece? São muitas pessoas pedindo esse dinheiro, são muitas pessoas pedindo precatório. Então, esse precatório ele tem que ter uma organização para ser pago para cada uma dessas pessoas. E aí entra numa fila. E nessa fila, como qualquer outra, tem prioridades. Então, é muito difícil sair dinheiro desses precatórios, tá? Tem gente que morre e não recebe esse dinheiro, ok? E uma coisa mais especial é que não tem penhora, nem expropriação e nem transferência forçada de bens, porque como eu já falei, como é contra o Estado, não tem como a gente fazer essas coisas com entes públicos. A gente não tem como penhorar uma coisa pública, então não tem nada pra gente tirar forçadamente do Estado, a gente só tem como fazer uma requisição, tá? Mas isso a gente vai aprofundar mais no próximo GED, tá bom? É isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Botem o nome aí. Um ótimo sábado pra todo mundo.